Olá, Bruno Marques aqui para mais um episódio do Speedcast. Hoje, a entrevista, o bate-papo vai ser com uma figura já carimbada aqui no nosso estado, uma referência já para gente. Hoje nós vamos estar falando com Ilson Rules, diretor-presidente da Viportes. Uma entrevista, um momento oportuno, né? Que são 12 meses aí de concessão, de desestatização. Ilson, antes de você se apresentar, eu gostaria de agradecer muito a sua, como posso dizer, sua disponibilidade, tá? A sua atenção com a gente. Eu queria, assim, deixar muito claro que quando eu cito aqui, né, eu tô rasgando a seda pra caramba, mas não é isso não, é porque além de você ser você está, né, no perfil de uma autoridade portuária, desde que eu te conheci lá na Login, além de você ser um cara do diálogo e acessível, você é reconhecido também pelo nosso mercado como uma pessoa com alta capacidade de executar, de fazer as coisas acontecerem. E o nosso estado, eu gosto de repetir isso várias e várias vezes, o nosso estado, assim, está muito ligado ao comércio internacional e, consequentemente, o Brasil inteiro estão de olho na Viportes, porque a Viportes, como você vai colocar melhor para a gente, é a primeira e até o momento única autoridade portuária privada no Brasil. Ilson, por favor, se apresente, conta um pouquinho da sua história, tá bom? Da sua carreira profissional aí. Legal, Brunão. Primeiro, agradeço o convite, né? Um prazer estar aqui, acompanho a Speed desde a época de Login, né? Como despachante. Depois eu achei super legal, né, a ideia de vocês montarem o podcast, o Speedcast. Acompanho desde o primeiro episódio, né? Falei com o Gustavo, com o Pedro, com o Cidemar, falei, um dia eu vou estar lá também, né? E tá aqui, né? Estamos aqui hoje, né? Muito legal. Parabéns ali por vocês serem um precursor desse projeto, né? Incentivar o comércio internacional. A gente precisa de mais disso, né? Acho que o Estado do Espírito Santo, né, tem a vocação do comércio internacional e a gente precisa de mais protagonistas nesse processo, né? Mais pessoas para empreender, para alavancar o Estado nessa direção que é a vocação do negócio, né? Bem, eu sou capixaba, né? Não sei se todo mundo sabe, se você sabia, eu nasci aqui no estado do Espírito Santo, em Vitória, comecei minha carreira no porto de Praia Mole, né? Num estágio, né? Na antiga empresa chamada Açominas, né? E era um estágio no porto, eu estava fazendo faculdade de administração, apareceu lá no mural, né? Eu tinha 17 anos, um estágio para trabalhar no porto, eu não tinha nem ideia do que era, de como fazer, né? O que era o porto. Mas lá eu comecei e 12 anos depois, né, eu acabei me transformando no gerente do porto, né, do Praia Mole. Então minha carreira começou... Gerente de onde você começou mesmo? Lá mesmo, no porto de Praia Mole. Tive uma passagem anterior no Senai, eu comecei minha carreira, na verdade, no Senai, e depois eu fui para o porto, né? Trabalhei na Findes um tempo, né? Mas era muito estágio ainda. Depois fui para essa carreira portuária. E ali foi minha escola, aprendi tudo sobre o porto, as relações portuárias aqui do estado, os atores que operam no comércio internacional aqui do estado. Isso foi minha escola desde quando eu tinha 17 anos, né? E ali eu conheci esse mundo. Depois, né, eu estava ali com meus 28, 30 anos, eu recebi propostas para sair do estado, né, fui trabalhar um pouco em Minas Gerais, depois trabalhei em São Paulo, mudei de ramo, fui trabalhar na área de exportação de soja, milho, óleo de soja, farelo de soja, trabalhei em São Luís do Maranhão, no porto de São Luís do Maranhão, Tegrã, trabalhei em Paranaguá, desenvolvendo porto em Paranaguá, fui diretor de terminais portuários em Santos e no Guarujá, né, e de uma hidrovia, Tietê-Paraná, que era do Goiás até São Paulo. E estava tudo bem, né? Estava uma carreira caminhando para esse lado do agro, e eu recebi um convite para voltar para o estado do Espírito Santo, em 2018, né? Naquele momento a Login estava passando por um processo de reestruturação muito forte, e eles precisavam de uma gestão nova no TVV, né? Eu me conectei com essa pessoa que estava montando esse projeto, que ficava em São Paulo, eu estava lá, e naquele momento fez sentido. Minha esposa também é de Vitória, né? Minha família tinha continuado aqui. E eu voltei, então, 4 anos atrás, para ser o diretor do TVV, né? Mas tinha ficado muito tempo fora, tive que refazer todas as relações, né? O terminal do TVV, eu nunca tinha ido lá, não conhecia o TVV, não sabia como é que funcionava o porto público, até então eu tinha trabalhado aqui no Matupi, né? No porto de Praia Mole.
Então é um bicho diferente, né? As relações são diferentes, mas uma exposição diferente também, porque era um porto para venda de serviço, né? O Porto de Vitória ele acabava sendo um prestador de serviço, né? Para exportadores e importadores no âmbito geral. Então ali eu me conectei também com muita gente, acabamos nos conhecendo nesse processo, né? E ali o projeto era de tentar dar uma melhorada no TVV. O TVV ele estava caminhando para uma redução forte de volumes, a lucratividade do terminal também não estava muito legal, tinha um projeto ali para melhorar qualidade, nível de serviço, rentabilidade, era um projeto completo, né? E ali eu fiquei 4 anos, né? O processo 18 também, a 20... até 22. 18, 19, 20, 21, 22 deu 4 anos e meio. Né? E a Login foi uma baita experiência, assim, né? Uma puta empresa, né? Um negócio super legal. Como é que mudou, cara? Você falou desse projeto, era de reestruturação mesmo, cara, mas foi uma mudança com a sua chegada. Foi nítida para todo mundo, cara. Mas o que aconteceu, Bruno? Ao longo da minha carreira, a Login foi o 3º caso de reestruturação pelo qual eu passei. Né? Os projetos que eu tive em São Paulo e em Minas já foram nessa linha. Então eu tenho tido, né, além de ter o ambiente portuário, né, como um conforto, assim, um ambiente que eu tenho trabalhado muitos anos, mas em São Paulo eu tive experiências em outros ramos também, na parte industrial, fábricas de processamento de soja, fábrica de processamento de óleo vegetal, em processo de reestruturação. Então eu acabei me tornando um pouco um perfil profissional meio que múltiplo. Assim. Eu conheço de Porto um pouco por vivência, mas a parte de gestão, a implementação de métodos e processos de gestão em fase de reestruturação de empresa tem sido um negócio que eu tenho feito muito. Né? Assim foi na Login, assim foi na Dreyfus, no qual eu passei, parte na Gerdau também, no qual eu trabalhei. E no TVV o projeto se encaixou muito, assim, ele cumpriu um ciclo importante, assim, de pegar a empresa numa situação ruim e concluir. Né? Quando eu saí da Login, foi logo após o processo de venda da Login para a MSC. Né? Então, um projeto de 4 anos que a empresa estava numa situação muito difícil, a gente levantou a empresa, e aí foi um grupo de pessoas, não foi só eu, claro, um grupo de pessoas relevantou a empresa a ponto dela ficar atrativa para ser comprada por um player internacional. E logo depois da venda, né, da MSC, eu acabei saindo para ir para a Vports. Né? Então, foi bem legal, assim, que foi um projeto que encaixou da parte de reestruturação de processos, de pessoas, né? A gente mudou um pouco a liderança ali do TVV, de perfil de negócio. O TVV era um negócio muito nichado de container, a gente começou a olhar outras cargas, expandimos para outros produtos. Né? Vocês começaram expandimos a se relacionamento institucional. Cara, assim, o TVV era um caso que era o seguinte, né? A gente sabe das limitações do terminal. Sempre soubemos disso. Exato. Só que o que a gente pode fazer para, pelo menos, dar transparência, chamar as pessoas para enxergar as dificuldades que tem, como é que a gente constrói junto. Só isso já mudou muito a percepção do TVV. Tem muita gente hoje que reclama ainda, né? Tem as críticas ali de qualidade de serviço, mas ele entende, ele vai lá, a gente chama o cara lá dentro, mostra o que está acontecendo, o que a gente vai fazer, o que a gente está fazendo, né? E isso ajudou muito, pelo menos assim, a comunidade conhecer um pouco mais dos dilemas, das dificuldades e acompanhou a evolução do TVV. Né, os investimentos que a gente começou a fazer lá atrás, né, os guindastes novos que a gente botou, as empilhadeiras, tudo foi feito meio que conversado com o setor. Guindastes novos que viabilizaram uma operação violenta e gigante aí das termoelétricas, senão a gente ia perder para outro estado. Eu não consigo nem falar hoje o tanto de carga que o estado capturou após a entrada dos MHCs. Lá atrás a gente decidiu, né, comprar os MHCs num processo de renovação do contrato, mas eu acho que a gente não consegue nem mensurar, assim, tem tanta carga, tanta coisa nova que pintou para o estado por conta daqueles guindastes, cara. Então, impressionante, cara. Uma das coisas assim, que eu percebo nitidamente é o seguinte, cara, é impressionante como na sua gestão, né, agora eu estou conhecendo você na Vports também, mas como a sua gestão ela é simples nesse sentido. Você pega as coisas básicas, faz o básico e o necessário muito bem feito e depois você vai, né, vai subir o patamar ali, vai subir. Mas é impressionante como você tem esse domínio. Teve uma coisa que você comentou comigo e eu percebo, você também tá lá junto da equipe, você acompanha, você sempre tá muito por dentro. Cara, uma coisa, não sei se você pode contar aqui pra gente, mas quando você me contou, porque às vezes eu conto isso para as pessoas e eu falo, isso não existe, Bruno.
sobre as manobras noturnas. Que você teve uma notícia, foi um prático que conversou com você um prático no pátio do Porto. Você pode contar essa rapidinho? Não, essa história é bem legal, porque o Porto de Vitória, ele é reconhecido historicamente pelas dificuldades que tem, restrição de navio, restrição de tudo quanto é tipo. Quando eu vim para cá, a primeira coisa que eu fui ver, eu falei, vamos entender, né, o que dá para fazer, o que é mito e o que não é mito, o que do ponto de vista de engenharia a gente pode resolver. E tem muita coisa que a gente resolveu, cara. A gente não divulgou tudo, né, mas tem várias coisas que a gente fez ao longo desses últimos anos que aumentou a capacidade do porto. O ponto das manobras noturnas, né, foi um negócio interessante, porque tinha muita reclamação que os navios não podiam adentrar o porto depois das 6 da tarde, porque escurece e o navio não entra. Mas ele pode sair. Ele não podia entrar, mas podia sair. Não tá fechando essa conta, né, cara? Como é que o navio não pode entrar mas pode sair? E aí, quando a gente começou a investigar, conversar com os práticos, assim, aí começamos a andar mesmo para entender, a gente identificou que no Álvares Cabral, as torres de iluminação do campo de futebol que tem no Álvares, a galera lá à noite joga pelada lá, futebol, liga as lâmpadas lá. Aquela iluminação reflete diretamente no casario do navio na hora de entrar, no fluxo de entrada. E aí os práticos, eles criam restrições, porque aquilo ali já era um risco na manobra de entrada. É a mesma coisa, você está dirigindo numa BR e vem um cara de farol alto contra. Você perde a visão. E o prático também bloqueou essa operação por conta disso. Eu falei, cara, será que é isso mesmo, cara? Fomos lá, entramos num navio, simulamos com drone e realmente acontecia isso, cara. O cara, quando vinha com o navio entrando, por lá de longe você começa a ver aquela iluminação das torres lá do Álvares. Dos holofotes do campinho. E aquilo ofuscava a entrada. Mas na hora de saída não, porque era o sentido contrário. Aí, a gente acionamos a Codesa na época, acionamos os práticos, a gente falou, dá para construir alguma coisa, tem que envolver o Álvares. Fomos lá no Álvares, à noite, chamamos o pessoal do futebol. Olha que louca essa história, cara. Chamamos uma galera do futebol, falamos, galera, a gente vai ter que mexer nesses postes aqui. Aí os caras, não, vai acabar com a pelada. Falei, cara, vocês estão atrapalhando o fluxo de navio do porto, cara. E aí, cara, a gente contratou uma empresa especialista em iluminação de São Paulo para vir e remontar a iluminação do campo. Porque era uma iluminação meio assim, alguém foi lá e botou um holofote, aquilo gerava luz para tudo quanto é canto. E aí fizemos uma iluminação focada para o campo. E aí tiramos esse raio de ofuscação, não sei, que ofuscava, né, os navios. A praticagem liberou a manobra. Então, assim, era uma restrição histórica do porto. De quantos anos? Sei lá, a vida toda. E era só redirecionar os holofotes. Redirecionar os holofotes, cara. E a gente gastou, a Login na época bancou essa obra. Né, a gente falou, cara, vamos ter que resolver. Aí fomos lá, a Login fez a obra. Dentro do Álvares, num acordo de cooperação com o Álvares. E resolveu, cara. Então, assim, quando você começa a olhar essas coisas do porto, tem várias situações dessas que tem ainda muito para fazer aqui, né? Para desenvolver e destravar o porto. Essa história me chamou a atenção, que ela é engraçada, ela é curiosa, na verdade, né? Sobre o nosso estado. Cara, assim, inacreditável, surreal a gente pensar de que a gente não entrava navio no porto por causa dos holofotes do Álvares do campo de futebol. Rapaz, exatamente isso. Tem coisas que são difíceis de acreditar. Wilson, vamos falar um pouquinho. Queria que você fizesse um balanço pra gente destes, acho que foi dia 21 de setembro. 21 de setembro, um ano de Viportes, autoridade privada. Como é que, assim, eu sei que você é faixa preta aí nas reestruturações e etc e tal, mas isso é novo, Wilson. Cara, aí, concluindo ali, né, eu estava na Login, aí a Codesa passou por esse processo de desestatização, né, e logo quando acabou o leilão, né, o fundo vencedor, que foi a Quadra Capital, a gente começou uma conversa, né, e na sequência eu recebi o convite para assumir, né, esse projeto, né, da desestatização. Assim, eu topei, né, num desafio pessoal, né, muito, assim, primeiro caso, nunca tinha acontecido isso, né, um desafio profissional, pessoal muito grande. Mas para quem está nesse setor portuário há muitos anos, e eu estando aqui nos últimos 4, né, vivendo a realidade do porto público, falei, cara, eu acho que eu tenho que tentar contribuir de alguma forma para a melhoria disso. Na Login,
eu tinha minhas restrições, né? Eu era diretor daquele terminal. Eu não conseguia resolver problemas de calado, né? As dificuldades do porto, né? A atuação era muito distante do diretor do TVV. Só para concluir essa parte do TVV, né? O Gustavo, que está lá hoje, né? Um cara que acabou continuando lá e eu tentei ao máximo, né? Não cabia a mim a decisão de manter ele ou não, porque eu estava saindo. Mas eu indiquei, né? O Gustavo continuou esse trabalho, né? De manter o TVV vivo, aceso. Sim. Gosto muito dele, a gente trabalha junto há muitos anos, né? O Gustavo tem feito um trabalho fenomenal lá no TVV, né? De continuidade, né? De tudo isso. E aí eu migrei, né? E já fui o primeiro funcionário da Vports, né? Fui a primeira pessoa que chegou lá, né? Nesse projeto. No dia 5 de setembro a gente fez o evento de compra e venda, né? Com a presença do ministro aqui, dia 21 a gente assinou o contrato, fizemos um ano agora. E aí, Bruno, assim, de tudo que eu já passei, de fato, esse é um bicho muito diferente, assim, do ponto de vista de reestruturação, de porto, de tudo, porque ele envolve tudo, cara. É uma empresa pública, né, muito, muito raiz mesmo, né? Você pega assim, uma Petrobras, uns Correios, a Aracodesa, cara, era uma empresa pública mesmo, assim, né? Que tinha as características de uma empresa pública. Né? E eu costumo assim, não ficar falando que era certo, que agora é o certo, lá é errado. Pelo contrário, assim, cara, a empresa, se eu tô lá hoje é porque muita gente trabalhou e transformou o porto no que era, né? E a Codesa ter sido escolhida para ser a primeira, isso por si só já mostra que aqui teve um trabalho diferenciado. Né? A Codesa era uma empresa mais organizada financeiramente, do ponto de vista de tamanho, né? A estrutura dela de gestão. Foi por isso que ela foi escolhida, não foi aleatoriamente, né? Era uma empresa mais fácil de passar por esse processo, porque ela já estava num processo diferente, né? O Júlio, né, nos últimos 3 anos, né, o Castiglione, ele fez um trabalho super legal, né, desafiador de conseguir executar o processo. E quando a gente assume, né, aí é uma transformação cultural muito forte. Né? Porque independentemente do que um certo ou errado, e a discussão não é essa, é que o modelo privado ele já por si só é totalmente diferente do modelo público. Muito. Você não tem os funcionários concursados, você não tem mais estabilidade de emprego, né? Isso é o que prevê o mercado privado. Então, assim, fazer esta transição ao longo desse último ano, mantendo o porto funcionando, tentando vender o porto, né, para esse novo momento, é um desafio muito grande. Né? Isso, para mim, era um desafio que envolvia pessoas, né, no final. A gente precisava ter as pessoas certas, né, um perfil de pessoas, né, que pudesse ajudar nessa construção de cultura, de clima, de passar por esse momento, né, e de gente técnica para continuar tocando porto, né, engenharia mesmo de porto para manter, ver o que o porto precisa, como é que resolve os problemas históricos do porto. Né, a gente quer rapidamente transformar o porto num negócio melhor. É a mesma coisa que você vai no aeroporto que foi privatizado. Sim. O banheiro começa a ficar com ar-condicionado, exato, o check-in melhora, o raio-x já começa a abrir mais. A gente precisa fazer isso no porto, cara. Essa é a expectativa do mercado. E a gente vai fazer. Assim, tem muita coisa. Quem frequenta o porto hoje lá já vê, assim, já mudou bastante, mudou a cara, muito. Limpeza, pintamos meio fio, cortamos grama, estamos botando agora, a gente vai botar mais 8 balanças para funcionar rodoviárias, trocamos defensa, trocamos cabeço. Até né? o acesso mudou. Tá restrito, tá? Mudou, regularizamos o acesso. Hoje, né, 10 de outubro, começamos a fazer o novo controle de acesso do porto. Então todo mundo tem que passar o crachá lá na catraca para a gente saber quem está lá dentro, quem não está lá dentro. O acesso era completamente aberto, né? O porto qualquer um entrava. Você tinha vendedor ambulante, você lavador de carro, né? Tinha de tudo lá dentro, assim, e era permitido, não estava errado, porque não tinha o controle. Então, assim, mais uma vez, não era que era errado e agora é o certo. É o modelo público e agora a gente está com o modelo privado. Modelo privado. Então esse é um desafio muito grande que a gente tem passado lá, né? Eu acho que o porto vai crescer muito, assim, por conta disso, né? Do ponto de vista de organização, de cultura, né? De performance, né? A gente está fazendo isso tudo para o porto prestar um serviço melhor para os clientes, né? Para quem está lá. Sim. Entrando, Vocês saindo. são detentores, né? Vocês é a autoridade portuária detentora das áreas, né? Das áreas. E né, são 12 meses, 1 ano foi completado. Eu vi que vocês trouxeram a Tecnip de volta. Isso se deve em função por ser privado? Não tenho dúvida, cara. Assim, logo quando a gente assumiu, esse é um grande indicador de performance da nossa concessão. A capacidade da gente ocupar áreas que estavam ociosas há muito tempo, com novos contratos, com novos investidores, e empresas que estão dispostas a investir e operar no porto. Okay. Esse, para mim, é o maior indicador. Nós tínhamos perdido a Tecnip. O caso da Tecnip foi o primeiro caso que a gente conseguiu virar um contrato no âmbito privado. Né?
Assim que a gente assume, a Tecnip ela estava com um contrato vencido com a Codesa. Uhum. Se a gente não faz nada, ela deveria desmobilizar e sair. E as ferramentas que a Codesa tinha na época do público era duas. Ou ela fazia um contrato 6 meses transitório, ficava renovando 6 meses, 6 meses, 6 meses. Isso aí estava a cargo aqui da gestão, e era o que eles estavam fazendo, dentro da capacidade deles. A outra era o governo federal promover um leilão daquela área, uma licitação pública daquela área para 25 anos. Caraca, 25 anos. E aí era um leilão aberto, né? Qualquer um pode entrar e tal. E a Tecnip é uma operação muito específica, né? Ela replica contratos que ela adquire com a Petrobras, com essas grandes petroleiras, né? Ela precisa apresentar a área. Eu tenho uma área, me dá um contrato. É mais ou menos isso. E ela não conseguia mais apresentar a área, porque ela não tinha um contrato com o Porto. Ela chegava na Petrobras, eu tenho um contrato de 6 meses. Aí a Petrobras falava, eu preciso de um contrato de 5 anos, cara. Eu não posso te dar um contrato de 5 anos se você só tem 6 meses de área. Mas então era 6 meses era ou assim, 25 anos? Ou era 6 meses ou era 25 anos. Ela estava nos 6 meses, o 25 anos, ele não conseguia sair, porque era uma discussão muito maior, envolve o governo federal, estudos e aquele negócio. Na prática, a gente mapeou que um contrato desse de 25 anos, ele demora entre a concepção e a execução em torno de 4 anos para acontecer. Né, no público, o rito é esse. E aí a gente assume nesse momento, a Tecnip precisando, né, performar os contratos dela, e a gente conseguiu modelar um contrato exatamente do jeito que ela precisava. Né, e esse foi um contrato assinado logo no início da concessão, né, e esse contrato fez não só com que a Tecnip continuasse aqui no estado, porque ela já estava se desmobilizando para ir para o Rio de Janeiro, porque lá ela conseguia, né, na Sul, por exemplo, onde ela tem uma base grande também. E é privado. E é privado, então lá ela conseguia. Então a gente não só conseguiu manter tudo isso aqui, ali eles têm quase 400, 350 empregos, ali naquela região, ali no centro de Vitória. Coisa, cara. Como expandir a operação. Né? A gente aumentou a área dela, né? Ela trouxe novos negócios ali para aquela base, né, chamada Bavite. E aquela região de Vitória, ela foi 100% impactada, porque ele contrata pessoas ali daquela região. Ilha do Príncipe, aqueles bairros do entorno. Então ele buscou novos... Tem impacto social. Um impacto social brutal ali, Bruno. Assim, até hoje de manhã a gente estava até conversando sobre isso. A gente, assim, um contrato desse muda a perspectiva de uma região, cara. Com certeza. E a gente conseguiu fazer um contrato relativamente longo ali para aquele negócio, demos estabilidade para a Tecnip. Provavelmente a gente não vai ouvir falar de Tecnip por bons anos aqui no estado, porque ela está ali, está investindo, está crescendo, está conseguindo os negócios, alavancar os negócios dela através de um contrato privado que ela não teria se fosse, né, com esses modelos, ela não teria se fosse no público. Então isso de cara, logo no começo mostrou assim, pô, esse negócio pode transformar o Porto mesmo. Realmente funciona, né, dá para se fazer esse contrato. Foi feito rapidamente, numa negociação privada, bilateral, coisa que nunca tinha acontecido na história dos portos públicos. Né? Foi o primeiro contrato privado em porto público da história do Brasil. Olha só, cara. Bem legal. Isso capaz, eu vou sempre acompanhando, né, cara? Eu sigo vocês em tudo quanto é tipo de rede social, tô antenado ali, ligado, porque, cara, eu defendo, cara, eu gosto muito da vida inteira, né, do comércio exterior. Rapaz, eu gosto demais aqui do nosso estado e eu sei que o nosso estado é um estado que tem uma vocação muito grande para o comércio exterior. Então, por isso que eu fico ligado. E aí, ficando ligado, vendo isso tudo, eu gostaria que você fizesse mais um comentário, outro comentário, assim, sobre a concessão, a primeira concessão que eu acho que é no Brasil, a gente estava até conversando um pouquinho aqui rapidamente, de uma trading que ela pôde ter uma área... Ela pode ter uma área alfandegada para ela, posso dizer assim? Exatamente. Até então isso nunca tinha acontecido. Cara. Aí, olha o que aconteceu. Quando a gente fez esse contrato com a Tecnip, a gente falou, pô, esse negócio realmente funciona, né? Vamos escalar, né? Que era o plano, né? Logo em seguida, a gente conseguiu fazer um contrato com o pessoal de Malte também. E aí, cara, a gente começou a sentir que o mercado de importação de veículos estava numa tendência de alta aqui para o estado, né? A gente já acompanhava, eu já acompanhava esse mercado há muito tempo. O TEV, que era um terminal de veículos que estava lá no terminal operado pela Login, foi um projeto meu lá da época de Login. Mas quem traz os carros são as trades. Exato. Fomexport, Sertrading, esses caras, essas grandes trades, são os caras que vão lá para o exterior, negociam as montadoras e eles trazem os carros, né?
Então quem detém o poder, o domínio da carga são as trades. E naquele momento, né, começou a fazer sentido, por que não, talvez a trading ter a sua própria área dentro do porto para fazer a nacionalização dos carros. Né? Até então isso era impossível, quase impossível de acontecer, cara. Porque o cara tinha que ser um operador portuário e tal. A Vports não pode operar, né? A gente tem uma premissa nossa de não poder operar. Mas uma trade ter uma área e um operador operar, isso é possível, né? E aí a gente começou a conversar com as trades e, para nossa surpresa, né, a Comexport se demonstrou interesse. Ela falou assim, olha, eu tenho interesse grande de ter um ativo dentro do porto, se for possível. Eu falei, não, é possível, vamos desenhar um modelo aqui. E a gente redesenhou, né, aquele pátio, expandimos a área do pátio, aumentamos a área também, uma decisão que a gente pode fazer a qualquer momento, diminuir, aumentar, largar. E aí, olha que interessante, cara, esse projeto ele culminou de acontecer na véspera desse boom da importação de carros elétricos chineses, cara. É muito carro. Cara, quando a gente estava assim, conversando sobre isso, talvez se não tivesse esse pátio hoje, o Estado não estaria sendo a porta de entrada desses carros. Talvez. Ou estaria com um volume bem reduzido. Bem menor. Cara, hoje o cara movimenta ali 5, 6 mil, ele gira 5, 6 mil carros ali, né? E o volume cresceu absurdamente. A Comexport, que detém as contas do BID, da Raval, Great Wall, esses carros, sim, começou a virar tudo para o Estado, porque ela tem um ativo dela, ela consegue ter custo competitivo, botando carros ali dentro, nacionalizando. Dali ela já fazendo as entregas. Isso mudou, né, toda a dinâmica de importação de veículos no Brasil, vou te falar, porque a Comexport hoje é uma das maiores, se não a maior importadora de carros do Brasil. sim. 80% dos carros elétricos estão entrando pelo Estado, passando pelo pátio. Olha só. E isso foi fruto de um negócio privado, uma negociação Vports, Comexport, e a Comexport, que é a maior trading de comércio exterior do país, não tinha uma área dentro de um porto dela. Ela usava áreas de terceiros, sim, né? Mas dela não. Hoje, se você for lá, isso impacta no custo, né? Exatamente ali aonde que é o mais sensível. Exatamente, mesmo para determinar para onde vai descer, qual estado vai descer isso aqui. Exatamente. A Comexport é uma empresa grande, ele fica mapeando o Brasil aonde que é mais competitivo ele botar os carros. Exato. Imagina que o cara está trazendo 100 mil carros por ano. Então ele fica fazendo conta de benefício, logística, frete, ele bota isso tudo na tabela dele. Ele ter o pátio dele, certamente, eu não entendo das contas do cara, mas certamente isso para ele é uma vantagem. Né? Ele está operando o pátio dele, ele não está pagando para um terceiro de movimentar o carro dele. Hoje você for lá no pátio, é funcionário da Comex que está lá dentro, assim, administrando. Né? É um operador portuário, né? Ele tem um operador portuário fazendo a operação, mas a gestão, né, do contrato tudo tudo dele. Então, assim, isso é coisa 100% nova. Traz muito negócio, cara. Quando você traz negócio, você traz empresa, você traz dinheiro, isso gera economia, gera uma reação em cadeia. Cara, eu não consigo, absurda. Talvez, assim, eu não consigo mensurar para você o que a indústria do automóvel, da importação de automóveis está gerando de divisa, emprego, renda aqui no estado nesse segundo semestre desse ano. Eu não consigo te falar ainda, porque o volume ele fez um salto assim, triplo. O volume pegou todo mundo de surpresa aqui, né? Você vê aí que a BID está abrindo montadoras aqui no estado, São Paulo, Brasil todo. A Great Wall também. O volume de carros cresceu absurdamente. Cara, né? E está demandando muita gente, cara. Híbrido, impressionante, cara. E eu acho, minha perspectiva é que isso não vai parar. É mesmo? Eu acho que isso vai ser uma tônica aí para frente, porque está todo mundo querendo, né? O preço está ficando competitivo. O Brasil está começando a ter uma infraestrutura de tomadas, né, nos prédios, nas ruas. Então eu acho que isso é um caminho um pouco sem volta, assim, e o Estado tem que continuar sendo, né, competitivo nesse ponto. Isso daí que é interessante. Eu percebo assim, uma força, e a gente já vê essa diferença do público-privado, quando vocês começam a fomentar as áreas que estão lá paradas há não sei quanto tempo, e vocês estão ali já vendo o negócio que pode acontecer ali. A área tal, vocês estão fazendo a revitalização lá dos armazéns. Acho que seria legal até você... Aí a gente pegou o porto todo, né, e a gente viu que tinha uma ociosidade enorme. Né? O Porto de Vitória, se eu olhar as áreas, elas estavam muito baixa a ocupação. Uma dos nossos principais indicadores lá é a ocupação do porto. Né? A gente quer ocupar o porto, né, com vários negócios semelhantes a esse, para cada uma das indústrias. Não adianta também eu lotear o porto todo para carros. Né? Eu vou matar a indústria do fertilizante, vou matar a indústria do container.
Então a gente criou um mapa ali inteligente, né, de vocação das áreas. Né, a gente fez um novo PDZ, apresentamos agora um PDZ novo ao Ministério de Portos e Aeroportos, e a gente está identificando as vocações das áreas para construir um crescimento organizado. Né? Então a gente sabe que o porto ele tem uma indústria do contêiner da carga geral, é um negócio. A indústria do fertilizante é outro negócio. A indústria do malte é um outro negócio. Veículos é um outro. Gusa é outro. Né? Offshore é outro. Então são várias indústrias e isso é uma das grandes características do porto. É um porto multipropósito. Né? Você consegue operar várias cargas. Isso não é tão comum assim. Parece, mas não é. A gente é um porto multipropósito. E isso a gente está agora, para cada indústria dessa, montando um plano e dando uma capacidade. Então a gente já fez isso com malte, a gente já fez isso com fertilizante. Aí eu vou chegar no fertilizante. A gente fez isso com offshore, a gente fez isso com a indústria, e o último contrato que a gente fez foi com a Multilift, numa área também que estava literalmente abandonada dentro do porto, uma área de 40 mil metros, e a gente começou a negociar com a Multilift, que é um operador portuário super relevante aqui no porto, tradicionalíssimo aqui, né, conhece bastante do porto, um grupo empresarial super robusto, né, e a gente desenvolveu um projeto junto com eles para o negócio de fertilizantes. E aí ele já arrendou, já está lá ocupando. Se você for no porto amanhã, você vai ver lá que está subindo já um galpão deles no meio do porto, na área ali de dentro da pera ferroviária, para operação de granéis. E aí a gente com isso começa a atacar a indústria do fertilizante, dá mais infraestrutura. Que é gigantesca. Que é gigantesca, uma das principais cargas do porto. Então é um trabalho assim de ir mapeando a indústria, o déficit e ataca. Mapeia qual que é o gap dessa indústria ali, vai lá e oferta uma infraestrutura. E a gente vai fazer isso para tudo. Claro que não é estalar o dedo e resolver todos os problemas, é um primeiro ano, mas com o passar do tempo, acho que 1, 2, 3 anos, o porto ele vai estar todo loteado com projetos de infraestrutura, com contrapartes, né, com outros players relevantes, para atacar um gap que tinha aqui no estado de infraestrutura portuária para aquele setor. Esse é o plano. Entendeu? Cara, eu acho que 1 ano já tem uma diferença assim gigante. Só 1 ano, cara. Sério mesmo. 1 ano é pouco. Muito pouco. 1 ano é pouco. Mas aconteceu muita coisa em 1 ano. Isso aí. Já aconteceu muita coisa em apenas 1 ano. E aí vocês têm quantos anos São ali? 35. São 35. A gente venceu Então, o primeiro tá... agora, tem mais 34. Nós temos... Vocês, né? Nós é porque eu sou um entusiasta aqui, mas vocês têm, além desse negócio, não sei se vai dar tempo da gente falar, mas vocês têm uma revitalização daqueles galpões no centro de Vitória. E aquilo ali vai para cultura, vai virar armazém, ali embarcava o que? Açúcar, não sei, celulose. A história daquilo é o seguinte, né? Dando um passinho atrás. Mas estava jogado às traças, Thailson. Dando um passo atrás, né? A gente assume o porto com a obrigação de executar 8 obras. Isso está previsto lá. São 8 grandes obras que a gente tem que fazer. Isso é uma obrigação que a Vports tem. Né? Uma destas 8 obras é a revitalização dos 5 armazéns do centro de Vitória. Então, a gente assim que assume, a gente começa a estudar, né, aqueles galpões. E a primeira coisa que a gente faz é um diagnóstico da situação. Pô, vamos ver como é que está esse negócio. E, cara, assim, a situação era ruim, assim, com risco de colapso, parte de galpões com condições de infraestrutura super depreciadas, né? Aquilo ficou, de fato, alguns anos sem alguém encostar lá. Né? Muita sucata lá dentro. E aí a gente fez uma limpeza geral e a gente descobriu que aqueles equipamentos, né, estavam em processo de tombamento no Conselho Estadual de Cultura. Imediatamente começamos um diálogo com a Secretaria de Cultura do Estado e concluímos agora recentemente o projeto de reforma. Apresentamos, foi aprovado. Então a gente está liberado para fazer a obra e começamos a obra agora em agosto. Né? A ideia é até abril do ano que vem fazer toda a reforma dos galpões, incluindo a pintura. Se você passar no centro de Vitória hoje, não sei se você tem tempo que passa, você já vai ver lá que já está com outra cara. Eu passei lá. Tá com outra cara. A gente mandou botar um tapume lá para mostrar. Já. E, cara, assim, hoje eu passei lá. Pô, já tá assim, a parte de fora já tá toda descascada. Então, já rapidamente a gente já vai começar a ver os galpões pintados. E aí a gente não pensou, assim, não fechamos ainda um negócio para cada um daqueles galpões, né? Mas a gente recebeu muitos interessados, cara. É mesmo? Muito. Tem muita gente interessada em arrendar um galpão daquele e fazer alguma coisa.
Pô, isso é importantíssimo. Para Porto e também para a área cultural. Isso é importante para o centro de Vitória. A gente está conversando com alguns interessados, ainda não temos nada para divulgar, mas eu acredito que até o ano que vem a gente vai começar a divulgar coisas para aqueles galpões, uso para aqueles galpões. Estamos filtrando, tem de tudo que aparece e tal, né? Tem que ver também, porque aquilo ali é um ativo que era originalmente do Porto, né? Para o Porto. Então, será que não tem uso para o Porto ainda, né? Estamos avaliando. Então, acredito que sim. A gente está avaliando assim, o uso para Porto, o uso para ter uma demanda cultural, uma demanda da relação Porto-cidade, a gente está estudando. Mas isso assim, eu não consigo falar o que a gente vai fazer porque a gente não definiu nada. Entendi. Entendeu? Ilson, agora a gente falando aqui, mudando de assunto rapidamente. Sobre esse desafio, né? Esse modelo pioneiro no Brasil de autoridade portuária privada. Como é que está o diálogo? Porque assim, tá claro que nos próximos 4 anos vocês serão as únicas autoridades privadas no Brasil. Não vai ter concessão, pelo que o governo sinalizou. Esse novo governo mudou, e aí ele não vai privatizar mais Codesa, mais Codesp, mais das quantas aí, né? Não vai ter isso. Como é que fica o seu diálogo com o governo? Como é que tá? Porque é totalmente diferente a gente pegar o ex-presidente da Codesa, que era público, o cara ir lá em Brasília, sentar lá com quem quer que seja lá, em Brasília, para discutir alguma coisa. Como é que fica isso no público? Ou no privado, perdão? Assim, desde quando a gente assumiu, por incrível que pareça, a gente não teve dificuldade nenhuma de diálogo. Pelo contrário, cara, assim, a gente foi super bem recebido na agência reguladora, na ANTAQ. A gente foi super bem recebido no Ministério de Portos e Aeroportos. Mesmo após a mudança de governo? Mesmo após o governo. Cara. Pô, que legal isso, cara. Então, assim, a discussão política ela vai existir, de ideologias. Claro. Do âmbito das necessidades do Porto, a gente sempre foi super bem atendido. A gente está com uma frequência em Brasília, né, para algumas reuniões regulares. Então, a gente tem regularidade de conversa na ANTAQ, no Ministério. E nunca tivemos nada, nenhum tipo de problema. Assim. Isso que é importante. É claro que a gente já ouviu, né, às vezes, um ministro falar que não vamos mais desestatizar, mas isso não impacta quem já foi. Ele nunca fala que vai... Entendi. Nunca fala que vai mexer no que já foi feito. Isso você pode procurar, nunca foi feito. Eles tomaram uma decisão de não continuar o projeto, mas a gente respeita. De acompanhar de perto o que está sendo feito aqui. E realmente, assim, eles acompanham, né? Mas eu não sei se acompanha de perto, assim, acompanha como acompanharia qualquer outro. Mas a gente nunca teve um sinal de risco nesse negócio e a gente também nunca acreditou que poderia ter, porque quando houve a transição do governo, nosso contrato estava assinado rodando. E assim, segurança jurídica, eu acho que o Brasil ainda não perdeu ela, né? Não. Então, cara, isso não é um issue assim da nosso radar, a gente fica preocupado. Não, cara, a gente segue a vida aqui, tudo tem uma relação com a ANTAQ, principalmente. A ANTAQ é um órgão técnico e tem se demonstrado ser. Então, tem várias discussões que a gente tem de pontos aqui da VPorts que explode lá na ANTAQ e as decisões, ao meu ver, têm sido técnicas. E no Ministério também, a gente nunca teve nenhum tipo de problema. Então, acho que esse assunto, assim, do nosso lado, está super tranquilo, super apaziguado. Legal, cara. É importante saber disso, porque, assim, a gente sabe que, cara, política muda de uma hora para outra. Tinha até pensava, assim, se teria uma mudança de postura e tudo, mas a gente percebe, assim, que a gente percebe não, né? Você consegue fazer a gente perceber que as coisas estão bem, cara. Assim, do nosso lado, a gente optou também para não ficar dando muita atenção a isso. A gente falou, cara, vamos seguir o projeto. Trabalhar, né, Ilson? Vamos seguir o projeto, fazer o que, assim, eu acho que o mais importante é a gente mostrar, não em um ano, talvez em pouco tempo, mas daqui a 2, 3 anos, não a gente ficar falando que o Porto está melhor. Os usuários do Porto reconhecer isto. Isso para nós que é o foco. Né? Assim, a gente precisa que os usuários do Porto enxerguem a VPorts e falem assim, cara, isso aqui que eu queria para o Porto. Não era o que era antes. Então, o foco tem sido esse, assim, melhorar a qualidade do serviço prestado. Ponto, cara.
Então, esse é o X da questão. A equipe toda está com esse viés. Ninguém lá está preocupado, mudando de governo. Cara, vai mudar o governo de 50 mil vezes. Cara, a gente em 2032 a gente tem aí, né, o fim da reforma tributária. A reforma tributária. Assim, a gente não pensa muito nisso, cara. A gente está focado em melhorar o nível de serviço do porto. Esse é o foco, cara. Porque, olha só, são 35 anos de contrato. Imagina, cara, a cada 4 anos muda o governo. Imagina, a cada 4 anos a gente fica, meu Deus, e agora? Cara, melhora o nível de serviço do porto. Ponto, cara. E segue a vida. Então, assim, no nosso âmbito aqui, né, mais técnico, gestão da administração do porto, isso é o que a gente tem feito, cara. E estão fazendo muito bem, cara, porque assim, a gente percebe o seguinte, que o governo federal e estadual, principalmente, precisa estar próximo de vocês, da Login, de todo mundo, porque, cara, nós vamos enfrentar um futuro aí, né? Nós vamos enfrentar uma equiparação em relação a benefício fiscal por todos os estados. Então, acho que vai ganhar o estado mais eficiente, tem melhor infraestrutura. É isso que a gente acredita que vocês estão pregando e fazendo. É muito investimento nisso. A Login, ela renovou por mais 25 anos. Mais 25 anos. Vocês têm uma concessão de 35 anos. Então, cara, tudo isso tem lá alguns pontos, igual você mesmo citou, você tem 8 projetos que você tem que revitalizar isso e aquilo. Tudo isso é dinheiro que vai no negócio. E isso gera... Cara, 2 pontos sobre isso. Assim. Primeiro, só concluindo essa parte de política, né? Para nossa surpresa, ou talvez não também, assim, a gente foi super bem recebido pelo governo estadual, a Prefeitura de Vitória, a Prefeitura de Vila Velha, de Aracruz. A interlocução com todos estes está super próxima e pró-Estado. Eu acho que tem um negócio assim, independentemente do cara que acredita na privatização ou não, tem uma questão, assim, o Estado do Espírito Santo acho que tem muito disso, né? Assim, cara, o Estado tem que crescer. Se foi decidido isso, que isso dê certo. E eu estou sentindo um pouco disso. Então, o governador, né, está muito querendo saber o que a gente está fazendo, muito próximo, né, querendo se colocando à disposição, o prefeito de Vitória, o prefeito de Vila Velha, prefeito Coutinho lá de Aracruz, está todo mundo perguntando assim, olha, precisando de ajuda, bate aqui na minha porta, né? Porque eles estão querendo ver o projeto dar certo, porque aquilo ali, o Estado depende daquilo, cara. Depende. Cara, o Porto, independentemente... Nós dependemos disso. Cara, o Estado depende do Porto de Vitória, cara. Tirando ali, né, Portocel, tirando o Vale ali, tudo ali, o resto tá tudo aqui, cara. Então, esse é um ponto, né? Por outro lado, você está falando de reforma, né? A gente, claro que é um item que a gente bota na nossa agenda, né? Mas eu acho que a discussão de reforma está tão ainda em aberto, cara. A gente não sabe o que vai acontecer. Política muda, né? Cara, bicho, assim, tem mais 2 governos, vai trocar governo 2 vezes até 2032. Cara, eu não sei o que vai acontecer. Pode mudar tudo, o jogo pode virar. Cara, pode ser que o cara que ganha lá na frente fala, vamos revisitar tudo lá de trás. O que sobra disso tudo? Voltar no que eu te falei, o porto tem que prestar um serviço melhor. Exato. Lá na frente, alguém tem que continuar escolhendo, independentemente de reforma ou não, o Estado do Espírito Santo, porque aqui o custo logístico eficiente, é bom. Nós temos uma alfândega diferenciada, boa. Exato. É um Estado mais seguro, no roubo de carga. Então, para isso, a gente, assim, uma das 8 obras também... Fora a localização privilegiada. Uma das 8 obras é a reforma da ferrovia. Eu tenho falado muito sobre isso, né? Porque... se a gente conseguir retomar os acessos ferroviários do Porto de Vitória, né, muda também a capacidade e a perspectiva do porto. É possível? É totalmente possível. Sério, porque assim, cara, eu vou te convidar a ir no porto, talvez daqui a 2 meses, para você ver o início das obras. Eu gostaria. Você vai ver lá, cara, a gente já está contratada, a empresa está trabalhando, né, no projeto executivo, a gente vai fazer reforma. A gente depende da concessionária ferroviária, estamos conversando com eles. É a VLI. Estamos conversando com eles e eu acredito, assim, estou acreditando fielmente que a gente vai conseguir voltar com um fluxo ferroviário para dentro do porto em final do ano que vem, início de 2025. Se a gente conseguir fazer isso, de fato, cara, o Estado ganha uma competitividade relevante. Muito. É mais um passinho para se proteger de eventual problema que possa vir. Cara, eu vi na coluna do Abdo lá, o Abdo é um jornalista que está muito... Ele até conversou com você, né? Há um tempo atrás, e o Abdo é um cara que está muito no comércio exterior, impressionante. Ele é um dos caras que dá um assunto que ele acompanha ali o comércio internacional. E eu acho assim, que a duplicação da 101 para o norte do estado, eu acho que isso... Aquilo ali para o granito, né, é fundamental. Para os portos de lá, os projetos de Aracruz, eu acho que isso é primordial. Sem isso, o Espírito Santo vai ficar sem competitividade, porque ir para lá
uma via indo e outra voltando, é tenso, cara. Expansão do 101, a 262, tem a 447, a 447 é a que conecta o porto ali de Capoaba até o trevo ali da Braspérola, ali naquela região da Braspérola. Se a gente conseguir emplacar, né, a conclusão desse trecho todo, tem muita coisa que está no radar, né, e é por isso que eu falo que a interlocução com o governo estadual está boa, porque a gente vê que eles estão interessados também nesses projetos, né, tem as dificuldades políticas, tudo, mas você vê que está na agenda dos caras essa discussão, esse debate. Se a gente consegue, né, num curto, médio prazo, destravar uma dessas três, né, não precisa ser as três, não, uma delas, pô, você vai transformando o Estado num Estado mais competitivo, e isso... com o porto também avançando, do ponto de vista de infraestrutura, você vai tendo mais robustez, né, e transformando de fato um porto logístico, um estado logístico, que é o que a gente quer. Então eu tenho acreditado muito nisso, assim, eu estou vendo uma força positiva nesse sentido. Isso que você me falou, cara, das prefeituras e o governo do estado, eu já imaginava que eles deveriam estar dando uma atenção, mas eu acho que eles estão dando uma mega atenção e isso é importantíssimo para o Espírito Santo, para nossa área. Eu que sou aí do comércio exterior, cara, eu fico de olho, eu fico preocupado, porque a gente fica preocupado, né, cara? A gente sabe que uma guerra muda tudo, uma decisão, tudo muda tudo. Ilson, eu vou ter que ir encerrando aqui, eu gostaria de fazer mais umas perguntas aqui, mas o tempo tá estourando um pouquinho. Ilson, queria te agradecer. Legal, cara. Muito obrigado por você dedicar o seu tempo de vir aqui. Eu sei que tempo não é uma coisa que combina muito com você, porque a agenda sua ela é frenética, cara. Obrigado por isso. Se você quiser fazer alguma consideração final, pode ficar à vontade ali na sua câmera. Não, queria agradecer. Mandar um recado aí para a comunidade do Comex. Queria agradecer mais uma vez, colocar a Vports, né, à disposição da comunidade. Né, a gente é um porto que tem que se abrir, né, para todos os usuários, né, e ouvir, né, o que está de dificuldade, né, os problemas e ver o que a gente pode melhorar. A gente criou um saque lá, até queria dar uma publicidade disso. Né, a Vports hoje tem um saque, né, um serviço de atendimento ao cliente. Qualquer um pode entrar lá, dar uma sugestão, crítica, no site, nas nossas redes sociais, tem lá o caminho. Né, e eu peço, né, assim, quem quiser participar desse processo de transformação do porto, que participe, dê contribuição, dê sugestão, dê crítica, faça críticas, né? Vai ter lá do nosso lado uma administração preocupada com isso, né? Não sei se a gente vai conseguir resolver todos os problemas de forma rápida, mas vai entrar lá na nossa agenda, né, de tratativas, e é para isso que a gente está lá. E agradecer, parabenizar a Speed ali, eu acompanho bastante, né, vocês, a empresa, cara, vocês são diferenciados, cara. Então, obrigado pelo apoio, pelo convite, e fico à disposição aí para vocês precisarem. Nós quem agradecemos. Valeu, Wilson. Obrigadão, cara. Valeu. Pessoal, mais um episódio do Speedcast na conta, nosso 10º não sei quanto, já perdi as contas. Quem puder, dá um like, compartilhar, tem umas gírias que eu não sei ainda não, tá, gente? Tô aprendendo esse negócio de rede social aí, mas ano que vem nós vamos dar uma intensificada e o objetivo, como sempre, trazer conteúdo de qualidade para o nosso, sempre visando o Espírito Santo, tá bom? Que é o estado mais internacional do Brasil. Grande abraço, fiquem com Deus.